Referimos a esse tempo que a mim foi concedido, já de pronto remetendo à página 42 do Platão, dizendo o seguinte: tudo isto exige uma grande tensão, mas me dá um sentimento de felicidade violento, do caramba, para não dizer outra coisa. Eu estou extremamente feliz, obrigada Roger, obrigada Grandão, assim, daqueles de coração, Cíntia e Alberto, felicidade de estar aqui de novo com vocês. São raras as vezes na vida da gente em que se recebe um ônibus cheio de amigo à meia-noite, né? O horário de Cinderela. Então, ontem foi a meia-noite da minha noite, um ônibus de amigos, e eu também só tenho a agradecer a vida por esse momento. Você já sabe, mas não custa repetir. Mil Platôs é um livro continuação de uma temática, capitalismo e esquizofrenia, que tem como primeiro tomo o Antiédipo. Você já sabe, mas não custa repetir, que Mil Platôs, dito por Deleuze-Guattari, no prefácio à edição italiana, foi um livro de baixa receptividade. Você já sabe, mas não custa repetir, que a questão central desse livro, chamado Mil Platôs, também nomeada pelos autores, disse: onde e como se fazem encontros? Se você não sabe, eu vou dizer que o desejo desse livro, Mil Platôs, também dito pelos autores, é nomeado como agenciar ritornelos. E por isso, então, reunir conjunto de expressões e contrapontos. Por isso, então, reunir ritmos sobre a ideia de multiplicidade. Onde está a Ana? Sim. A Ana não está. A Ana não está? Tem que colocar aqui um... Bus. Chama. Posso passar aqui? Deixa eu ver, dá uma olhada aí. Isso aí? Gustavo vai nos ajudar abrindo o arquivo, mas nós podemos ir adiante sem ele também. É só para ir situando vocês. Põe a tela do computador que ele vai direto. Bom, vou contar para vocês então, rapidamente, sobre a minha entrada no Platão. E aí vou pedir que aqueles que têm o volume em mãos, ou enfim, no celular, seja lá do jeito que vocês têm. Eu estou trabalhando com a primeira edição, a minha, de 1995, por isso está na página 46. E a minha entrada nesse platô foi com a seguinte frase, ou pedaço de frase. O parágrafo começa da seguinte forma: voltemos a essa história de multiplicidade. E daí eu penso o seguinte pedaço: precisamente, vou começar de novo, voltemos a essa história de multiplicidade, precisamente para escapar da oposição abstrata entre o múltiplo e o uno. E a partir de então eu entro no platô. Cadê a Ana? Estou aqui. Onde está o Oli? Pode abrir o arquivo. Eu abri, só não entendi por que falhou aqui. Tá certo. Deu.
entendendo um trabalho com uma tríade, né? Como se faz também ao longo dos diversos textos do Deleuze do Guattari, mas especialmente, cadê o microfone? Tá aí, contigo. Eu quero trabalhar com os dois, mas especialmente em Mil Platôs. Se nós percorrermos os Mil Platôs procurando então a tríade que eu estou chamando, nós vamos encontrar isso. No rizoma, a tríade é árvore, radícula, rizoma. Nas linhas, nós também vamos encontrar linhas molares, moleculares, linhas de fuga. E aqui, então, nesse platô, mais especificamente, mas de uma maneira geral, talvez poderíamos pensar, o Mil Platôs como livro da afirmação da multiplicidade, é isso que eles estão tentando, na minha entrada, afirmar em combate a um pensamento recorrente e histórico de uno e de múltiplo. Com isso, então, a tríade, para mim, na minha leitura, nesse Platô 2, ele diz respeito a uno, múltiplo, multiplicidade. Adiante, Ana. Se a gente recorrer à história da filosofia, ou a filosofia antiga, né, nós vamos encontrar vários filósofos tentando dizer da essência, né, da essência das coisas. Então, se a gente recorrer a Tales, Tales dizia que a essência era a água. Por outro lado, Anaximenes dizia que era o ar. Então, existia uma essência, algo único, que explicava, não é? Que dava conta de explicar sobre a vida, o mundo, as coisas, o cosmos, deem o nome que vocês quiserem, mas a ideia de único como essência de explicação da existência, não é? Ou do cosmos, e aí nós temos que fazer o recorte sobre a importância da física, né, da natureza nesse período filosófico. Em Anaximenes nós vamos ter o ar como uno, como elemento único de explicação dessa essência. Já Pitágoras, que também faz parte desse conjunto de filósofos, vai nos indicar que era o número, né? E Parmênides e Zenão vão dizer que o movimento é impossível de ser a essência de todas as coisas. Certo? Então, essa ideia de uno, essa foi a minha entrada. A minha entrada é uma herança, né? Uma herança que nós carregamos de muitos e muitos, sei lá o que, né? Tempos, e que diz respeito, então, a pensar, né? A pensar algo, um fenômeno, no nosso, talvez aqui algo que nos reúne, pensar a educação, não é? Como tendo uma essência, uma única coisa que lhe explica. Bom, opa, pintou um doce aqui, show de bola, que legal. Vamos para matemática então, ok? Vamos para matemática. O uno é representado pelo numeral 1. Todos concordam? E o múltiplo? E o múltiplo? Hã? Não. N? Gente, menos. Mais fácil. Vocês estão no segundo ano primário. Qual é X? X como multiplicação. Operação. Agora fica fácil. A pergunta foi mal formulada. Então, como se multiplica, ou melhor, antes, como que eu construo um conjunto numérico? Eu parto do 1.
o mais elementar que vocês conhecem dos conjuntos numéricos? N, de natural. Estamos no tempo lá da filosofia antiga, que a natureza dizia do funcionamento, né, das coisas, da vida. Por isso o conjunto elementar numérico é o natural. Depois do 1, o que vem? E depois? Show de bola. Para chegar no 2, o que vocês fazem? Para chegar no 2, o que vocês fazem? Do 1 para o 2. Muito bem. Eu adoro quando a Karen está nas minhas aulas de matemática, porque ela me salva sempre. bem, até parece que eu sei. Então, olha que barbada, ó. Fiquem comigo. Não é hora de ir no banheiro nem tomar cafezinho. Eu pego o 1 e junto ele mesmo. Para ter o quê? O 2. E para ter o 3? Fazendo triplo. Eu pego o 1, junto o 1 e mais 1. Ou melhor, eu pego o 2 e junto o 1. Dizendo de outra maneira, a mesma coisa. Se eu parto do 1 para ter o 2, agora calma. O que eu ponho aqui no meio? Não é o 3. É o múltiplo. Eu multiplico o 1 por 2 para poder ter o 2. Para poder ter o 3, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Eu multiplico o 1 por 3, que nada mais é, não é do que 1 mais 1, para poder ter o 3, certo? O que acontece em relação ao múltiplo? Se eu pensar junto com o 1, não se desfaçam de uma coisa para continuar pensando. Tentem ir juntando aquilo que vocês já sabem com aquilo que vocês estão tentando aprender. De novo, então, o que está acontecendo ali na montagem do múltiplo como relacionando ao 1? Por mais que eu multiplique, por maior que seja o múltiplo, ele é sempre a permanência do 1. Então, esse é o negócio que está incomodando esses caras. Esse é o treco que está chateando e aborrecendo esses filósofos. Esse velívio do 1, da essência, e também não adianta dizer que é múltiplo. Não adianta, não, mas é múltiplo. Não, para aí. Não saiu do lugar. Porque múltiplo é apenas quantificar, e a Letícia me ajuda, tá, Letícia? Letícia eu conheci lá na licenciatura em matemática da UFPEL, hoje mestranda aqui, apenas quantificar o 1. Eu estou na mesma, eu só estou aumentando a grandeza. Voltaremos a isso. O negócio para eles é tentar desenvolver a ideia em torno do que seria a multiplicidade que não repete o 1. Voltamos ao momento da manhã. Cíntia e Fernanda, Flávia e Andréia, a moça que dançou contigo primeiro. Por último, Primeiro. é Janete. Janete. Cíntia e Janete. Vocês vão dizer que cada uma delas é 1 ou cada uma é 1 e a outra é o 2? Não. Nenhuma é o 1, ainda bem que a Bárbara franziu a testa, e nem a outra é a 2. Cada uma é uma singularidade. Elas são díspares e em cada uma reside uma diferença. Então, eu fujo daqui e
contato e improvisação, não é? E crio, no primeiro momento, eu tenho ali dois corpos, uma dupla, mas que não são da mesma essência. Por mais que Freud tenha dito que existe uma natureza comum entre nós, e essa natureza é a sexualidade e a agressão, elas são singulares e formam uma multiplicidade de potência quando se reúnem ainda a Andréia e ao Gustavo. Onde é que está o Gustavo? Está aqui. Andréia e Gustavo. Entendem isso? E isso é o suprassumo para a educação. E, por favor, eu talvez não veja, mas vocês estarão aqui, né, para colocar isso em movimento. Caso a gente ainda tenha que se despedir da vida só falando sobre isso, não é? Porque isso é riquíssimo para a educação no momento em que coisas heterogêneas se reúnem passando força um para o outro. E aí é disso que trata a dança. Tem forças, tem vetores. Aí eu preciso enxergar o movimento da vida, do cosmos, do que vocês quiserem chamar, fisicamente, como Spinoza nos lembrou, né? Eu tenho vetores, forças naqueles corpos em pontos de contato que por vezes são ínfimos, por vezes era punho com punho e por vezes era, né, costas, pedaços inteiros. E a gente não sabe quando vai juntando, quando a gente vai juntando as coisas. E me dizia esses tempos alguém, é só juntar tudo. Não, não é. Trata da força de uma matéria que nos remete a outra e a outra, fazendo rizoma, né? Como a Karen, de uma outra maneira, sistematizou para nós, hoje no final da manhã. Trata de compor matérias como o Alberto fez. E nós poderíamos aqui pedir um depoimento do Alberto, afinal estamos no encontro de humanas, poderíamos pedir que o Alberto desse um depoimento para nós, cartográfico, e nos dissesse que força tirou de pensamento, tirou o Alberto do clipe da Betânia com a... Não, da Gal com a Preta... Tu tá sabendo, hein? Da Preta Gil. E o próximo qual era, Alberto? É do Jorge Drexler. Do Jorge Drexler. O que levou ele? Que signo o primeiro clipe emitiu que fez com que o pensamento dele, claro, linkasse com o outro? E é disso que trata. Se nós pensarmos gostando ou não gostando, a cartografia é um procedimento, um método, né? Está lá dito, é um método de pesquisa de contar, né, como eu vou mapeando o meu pensamento em torno de uma ideia, de um conceito, e que forças me levam de um lugar para o outro. Deu até aqui? Segure que eu quero desenhar agora. Que lindo esse doce!
chegamos no momento de avaliação do dia de hoje e está valendo os conceitos. Quem leu o texto vai poder ficar com A. Quem não leu vai ficar com B. Então, de onde ele parte? Eu quero fazer um mapa aqui com vocês. Eu joguei aqui as matérias. De onde ele parte? Eu vou dizer aqui. Para onde ele vai depois? Não dá para entender, Dori. Não dá pra entender. Melhor. A significante. Eu leio. Dali. Para onde ele vai depois? O Deleuze e o Guattari no Platô 2. De que planeta vocês são? Para o Homem dos Lobos. Depois, para onde ele vai? Para o Lobo e os 7 Cabritinhos. Para onde ele continua indo? Para o Sonho da Fanny. Para onde ele vai depois? Para a Virgínia. E depois, para o Sonho do Jung. Os dois aqui, ó, tratam de sonho. Certo? Ó, esse de lobo. Esse e esse de pênis, né? Tá tratando do rinoceronte dali e o homem dali. Então, notem que o próprio desejo do Deleuze e do Guattari, que é defender, vamos dizer assim, afirmar, fica melhor. Afirmar a ideia de multiplicidade está no dizer e fazer do Austin. Eles estão dizendo do que trata e estão fazendo multiplicidade. Eles estão, de novo, como os corpos da gangue da Cíntia, né? Gangue, porque eles nos assaltaram às 9 da manhã, eles nos arrebataram, nós saímos todos mijados procurando o banheiro, depois do que eles fizeram. Alguns queriam água, porque ficaram de boca seca, e outros com os olhos cheios de pimenta. Foi incrível o que aconteceu. Tem pontos que são conectados e nesse pensamento nos levam de um lugar ao outro. É disso que trata a multiplicidade. Muito obrigada, terminei a minha apresentação. Poderia terminar aqui. Dúvidas, perguntas, vamos embora, deve ter coisa mais interessante para fazer. Pegaram? Deu para começar? Tem gente que fez assim. O que, meu bem, não escutei? Daí tu nos perguntou, tá, o que era o corpo de um e o corpo de outro? Fulano torceu o nariz. Não era um e um, é uma multiplicidade. Matematicamente, uma singularidade. Matematicamente, o que é uma singularidade? Matematicamente, nós vamos ter que escolher, como na filosofia, qual é o recorte da teoria matemática. Nós somos muito rasos no conhecimento matemático, que achamos que é quase que só aritmética. No máximo, fórmula de Bhaskara na álgebra. Se nós recorrermos à teoria dos conjuntos, fazer um recorte para falar uma língua que tu conhece, matemática, que é lógica. Se nós recorrermos à teoria dos conjuntos, elas são múltiplas. Elas não são multiplicidade. Por quê? Porque as duas são humanas, mulheres. Para montar um conjunto, na teoria dos conjuntos matemáticos, eu tenho que ter a mesma categoria. Cada conjunto é um conjunto de mesmas categorias.
Não esqueçam o sonho matemático, não é que era a organização, né? Então tenta colocar, eu não posso colocar no mesmo conjunto frutas e livros. Isso não pode na teoria dos conjuntos, certo? Então, se a gente fizer o recorte para ler pela teoria dos conjuntos, agora, de repente, nós queremos ler pela topologia, nós queremos ler lá pelo nó borromiano. Nós vamos ter outra coisa naqueles corpos, especialmente nos quadros. Ficou bem assim? Tá, né? E eles falam que tem um Riemann. Riemann que fala? Vou chegar lá. Vai chegar? Tá. Sim, claro. Quantos minutos eu gastei? 23. Tá? Ótimo, então. Vamos indo, então. Eu vou ter que fazer, a gente teve essa mesma oportunidade aqui que nós estamos tendo de maneira concentrada, nós tivemos lá na URGS, né? E aí isso a gente deve super agradecimento à Sandra, né? Que promoveu. Claro, lá nós tivemos mais tempo, então foi possível parar em várias dessas matérias, né? Vocês conseguem se situar no platô, não é? Que é esse movimento que ele vai fazendo. Eu vou fazer alguns recortes, tá? Especialmente porque eu tenho uma encomenda antiga da Esther, que é tratar da ideia do Riemann, que também é um matemático, para falar de multiplicidade. Oi, Carol. Oi, Mari. Não era para ter feito isso. Estou me sentindo em casa. Eu vou fazer o recorte das matérias com algo que a gente já tem, que o Chico desenvolveu, que é o artigo de 1915 sobre o inconsciente, então, porque ali eu acho que tem coisas interessantes que nos ajudam a pensar nessa afirmação da multiplicidade. Eu não estou me sentindo inteiramente realizada por ter que fazer tantos recortes. Claro, como nós temos tempo para perguntas, quando vocês perguntarem, a gente pode explorar mais alguma matéria, né, misturando naquilo que se quer dizer e que se quer preparar. Então, primeiro, eu vou me deter, tá, ao artigo de 1915, que me parece que, na ideia de multiplicidade, conceitualmente eles trazem coisas novas. Esse texto é um texto do Freud, que o Deleuze e Guattari vão comentar dentro desse platô. E eles vão fazer dois movimentos. Um deles é um movimento de elogio. Nossa, que bacana. O outro é um movimento de combate. Eles vão bater no Freud. Vamos começar pelo elogio, então. E eles vão dizer que Freud se saiu muito bem nesse texto. Ele avança em termos de tentativa de nomear uma multiplicidade quando ele diferencia neurose de psicose. Mas, ao mesmo tempo, Deleuze e Guattari combatem o mesmo artigo porque vão dizer: letra A, ele não se saiu bem, tão bem como a gente pode pensar, porque ele faz uso de um procedimento de subjunção verbal no nível da representação. Eu explico. Item A. Combate porque existe nesse texto um procedimento recorrente freudiano de subjunção, de ligar imediatamente pela palavra